Olá, pessoal, bom dia para vocês. Segunda-feira, hoje, dia 25 de agosto de 2025, faltando só 8 dias para o início do julgamento do século, o início do julgamento de Jair Messias Bolsonaro, velho golpista manjado e conhecido que continua em plena campanha golpista, se não por si mesmo, que está completamente cerceado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio dos seus rebentos, dos seus filhos, dos seus delfins. Caso de Eduardo Bolsonaro. Esse fim de semana aconteceu uma coisa curiosa. Ladrões invadiram a casa da sogra de Bolsonaro em Resende e produziram algumas cenas assim de selvageria, como passa todo mundo que tem a sua casa assaltada no Brasil, né? Chegaram lá dizendo que estavam atrás do dinheiro do Bolsonaro, não encontraram dinheiro nenhum, levaram um carro. Mas, durante cerca de 1 hora, eles mantiveram os parentes de Bolsonaro lá, reféns. Inclusive usaram filtro Silver Tape para tapar a boca deles, né? E depois o Bananinha apareceu na internet furioso, falando 1,5 milhão de palavrões, nós vamos ver isso aqui, tá? E culpando o Alexandre de Moraes pelo assalto à casa dos pais. Obviamente ninguém deseja aqui que qualquer pessoa seja assaltada, passe por uma situação dessa, nada. Nesse sentido, a gente até se compadece dessa família, né? Mas chama a atenção o destempero e o descontrole do Eduardo Bolsonaro. Sabe, vocês vão ver aqui, é uma coisa impressionante, assim, a maneira como ele se refere a Alexandre de Moraes, que obviamente não tem nada a ver com isso. Falando em Polícia Federal, o crime é um crime pequeno, é um crime, a despeito de ser um crime grave, é um crime estadual, não é um crime da Polícia Federal, não tem nada que misturar isso com Polícia Federal nem nada. Mas ele fez essa mistura, né, tentando criar aí um clima de lacração, usando o incidente na família dele. E pergunta assim: agora eu estou aqui com o meu dinheiro bloqueado nos Estados Unidos, como é que eu vou arranjar um segurança para botar lá? Como se fosse ele o único interessado na família pela segurança dos próprios avós, né? Então vamos falar bastante sobre isso aqui. É uma semana que começa quente, com um noticiário bastante agitado, né? Por quê? Houve lá em Barretos um encontro dos 3 candidatos que pleiteiam essa vaga que o Bolsonaro diz que é dele ou da família dele de candidato à presidência da República. E, obviamente, preso em casa, ainda aqui em casa, Bolsonaro não pôde comparecer. Essa aqui é uma festa tradicional lá, né? Porque além do gado em exposição, tem o gado que vai visitar o gado em exposição, que é o público dessa clientela, faz parte dessa clientela do Bolsonaro, né? É o gado, isso que a gente chama de gado, são os bolsonaristas raiz, que estavam lá e dessa vez não tiveram a presença de Bolsonaro. Mas o governador Tarcísio de Freitas, já fazendo um discurso de campanha, levantou lá um boneco, um pichulecozinho para representar Bolsonaro. Não sei se ele quis tirar um sarro do presidente preso ou se ele desejou realmente fazer uma demonstração de solidariedade. Seja lá o que for, foi bastante bizarro, né? Ver o governador levantando um boneco inflável do Bolsonaro ali, um boneco que em outras circunstâncias já chamaram por aí de pichuleco, tá? E vamos começar falando de esporte como todo dia. Deixa eu chamar meu companheiro Alex Amorim aqui. Bom dia, Alex. Como é que vai essa força? Bom dia, a cara do Alex, assim, a gente já vê logo o que aconteceu com o Palmeiras. O que foi que houve com o Palmeiras? O Palmeiras jogou ou não? Ainda não, Panuso. Não, né? Palmeiras irá encerrar a 21ª rodada hoje, às 7 horas da noite, contra o Sport. Eu só vim preparado com a camisa do Palmeiras para fazer a preparação para o jogo da noite. Muito bom. E nos demais times, temos São Paulo aí, hein? São Paulo forte. São Paulo parou com aquele negócio de empatar a partida e está ganhando. Conta para nós o que está acontecendo com o São Paulo. Vamos nessa, Panuso. Então, ontem o São Paulo finalmente ganhou, depois de longos anos sem ganhar do Atlético Mineiro no Morumbi. E ontem ganhou de 2-0 e tirou essa fase, essa zica de não vencer o time mineiro e está na 7ª posição com 32 pontos. Lembrando para nós que a rodada começou sábado, com a Red Bull Bragantino ganhando de 4-2 do Fluminense, o Cruzeiro continua com sua ótima campanha, ganhando de 2-1 do Internacional, e o Grêmio está um pouco bambo das pernas e empatou 0-0 com o Ceará lá no Rio Grande do Sul. Já no domingo... Meio bambo é uma bondade sua, né? Ele está completamente batido, né? Sim, eu não sei o que tá acontecendo com eles não, Panuso. O time é bom, porém eu não sei se tá faltando tática, algo do tipo, não está conseguindo ganhar e está em 14º colocado com 24 pontos, flertando ali com a zona de rebaixamento, Panuso. A gauchada anda triste com o seu time, né? Sim.
E continuando, Panuso, domingo, o Bahia ganhou de 2-0 do Santos. O Santos não tem solução, está em uma fase e está com 21 pontos e está ali 2 pontinhos da zona de rebaixamento. E ontem essa derrota lá na Bahia pro Bahia foi algo que está saindo fora da caixinha, porque o Santos está nessa uma fase e nem todo mundo consegue ajudar. Ontem o Neymar estava fora de jogo porque estava suspenso e foi um jogo soberano do Bahia nesse placar de 2-0, Panuso. E Muito bom. seguindo, o Vasco perdeu de 3-2 pro Corinthians, o Mirassol ganha de 1-0 do Fortaleza jogando fora de casa, o Botafogo ganha de 3-1 do Juventude e o São Paulo ganha de 2-0. E hoje, Panuso, para finalizar, teremos Palmeiras e Sport e Flamengo contra o Vitória, encerrando essa 21ª rodada, Panuso. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho de ginástica rítmica também, porque o Brasil ontem mandou muitíssimo bem, todo mundo esperava uma medalha de ouro e por 0,0000001, uma dízima infinitesimal aí, não ganhou. O que foi que aconteceu? Tem gente dizendo que nós fomos roubados aí por causa dessa diferença tão pequena. Alex? Sim. Ontem, Panuso, o Brasil finalizou a sua campanha na ginástica rítmica mundial e foi 100 pontos de diferença para a Ucrânia, Panuso. O Brasil ficou com 28.550 e a Ucrânia ficou com 28.650 na série mista, que é uma série que as ginastas fazem com 3 bolas e 2 aros. Lembrando, Panuso, que foi algo histórico, porque o Brasil já tinha conquistado a primeira medalha de prata nesse Mundial no All-Around, que nisso repetiu o feito nessa série ao som de evidências de Chitãozinho Chororó e emocionou todo o público lá, e o Brasil ficou nessa segunda colocação. Lembrando que as ginastas falaram ontem após o espetáculo que foi a melhor performance da vida delas, então é algo pra gente ficar bem orgulhoso dessas ginastas, dessas 2 medalhas que foram de forma inédita aqui pro Brasil, Panuso, no Mundial. Muito bom. Olha, Ucrânia, né? Foi a Ucrânia Isso. que ganhou por esse 0,1 ponto. Mas olha, as meninas da ginástica rítmica no Brasil podem ficar tranquilas que elas fizeram uma excelente apresentação e muita gente está inconformada com esse resultado pró-Ucrânia, viu? Repetindo algo que parece uma tradição na ginástica brasileira, que é ser tungado no final dessas competições aí, né, Alex? Sim, infelizmente. E vamos nessa, é uma ótima para apoiar o esporte aqui no Brasil e tentar finalmente essa medalha de ouro no próximo Mundial, Panuso. Vamos nessa e boa semana para nós. Vamos nessa, vamos nessa. Um abração, Alex. O Alex continua aqui com a gente, ele é o nosso DTV aqui, volta aqui para me informar das coisas que eventualmente acontecerem ao longo dessa hora. Pessoal, vamos começar com a meteorologia, como eu faço todo santo dia. Está aqui o mapa do Brasil, hoje não tem muita graça não, tem aqui, olha, uma zona de chuva intensa lá na Calha Norte, Roraima, norte do Amazonas, Cabeça do Cachorro, depois tem chuva no litoral da Bahia, seca brava aqui no interiorzão do centro-oeste brasileiro, né, indo da divisa do Triângulo Mineiro com Mato Grosso do Sul até o estado de Rondônia, lá na frente, lá no alto, e aqui mais embaixo, entre os estados de Santa Catarina e do Paraná e também o sul do Mato Grosso do Sul, nós vamos ter um dia com chuvas, né? Chuvas intensas por causa de uma frente fria. A área a qual se reporta, porque hoje o mapa está confuso, né? As áreas amarelas estão se sobrepondo. Vou mostrar para vocês qual é a área. É essa aqui, ó, que você está vendo. Deixa eu aumentar aqui, trazer para cá. Olha, é essa aí, tá vendo só? Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, até a região de Erechim. E aí passando pelo sul do estado do Paraná e o sudoeste do Mato Grosso do Sul. Nessa região, hoje, o INMET avisa que pode haver chuva de entre 20 e 30 milímetros por hora e até 50 milímetros no total, e ventania, tá? Ventania como aconteceu no dia de ontem. Vamos voltar aqui para o mapa principal, porque agora eu quero mostrar as temperaturas, né? Temperaturas que estão amenas aqui em São Paulo hoje, amanheceu 15 graus, deu para vir trabalhar sem blusa aqui durante o finzinho da madrugada de hoje, né? Então foi uma noite bastante agradável. Esse mapa aqui é o mapa da previsão da manhã, é um mapa bastante colorido. Ele mostra chuvas aqui no norte de Santa Catarina e sul do Paraná, também no sudeste do Mato Grosso do Sul, e chuvas também aqui na faixa litorânea que vai desde Santa Catarina até
o estado do Rio Grande do Norte, né? Chegando quase a Fortaleza aqui, mas as temperaturas estão bem. Olha só, Porto Alegre amanheceu com 9 graus, temperatura vai a 19 nas horas mais quentes. Florianópolis vai de 11 a 14. Em Curitiba, geladeira do Brasil, já não é mais tão gelado assim. Temperatura começou com 11, vai até 29 graus hoje de manhã. E São Paulo, 14 a 22 graus, né? No Rio de Janeiro, calorão já, como gostam os cariocas, madrugada fresquinha, 19 graus, mais 32 graus nas horas mais quentes do dia, tá bom? E Belo Horizonte, com poucas nuvens, de 15 a 26. Agora, entre Goiânia e Brasília, nós temos aqui o epicentro dessa região da seca, né? Olha, Brasília vai ter 35 graus de máxima nas horas mais quentes, começou o dia com 17, e Goiânia vai ter 35. Então nós temos, olha, 29 e 35. Em toda essa região aqui, que corresponde, né, ao entorno do Distrito Federal, teremos lá seca brava hoje durante o dia, umidade relativa do ar pode chegar abaixo de 20%, tá bom? Pessoal, vamos então começar o dia aqui com o noticiário. Vou mostrar para vocês aqui a capa do ICL Notícias e a nossa manchete, tá? Em todos os outros órgãos de imprensa hoje. O ministro Flávio Dino mandou a Polícia Federal investigar quase 700 milhões de reais em emendas PIX, sem um plano de trabalho. Essas emendas, todo mundo sabe, são uma grande fonte de corrupção, está aprovado já, né? E hoje, um bom número de parlamentares no Congresso está enrolada com essas emendas, porque o dinheiro vai para as prefeituras, não precisa apresentar nada, não precisa elaborar um plano de trabalho, não precisa ter estabelecido uma prioridade, não precisa nada. O dinheiro chega lá e o prefeito gasta, e gasta mal, né? Então, o ministro Flávio Dino mandou investigar 694 milhões em emenda. E aí os parlamentares dizem, por quê? Porque sabem que a destinação desse dinheiro aqui é uma destinação muito complicada de justificar. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Temos aqui também, na segunda manchete, o que aconteceu ontem lá em Barretos, né? Olha, está toda a direita reunida aí, exceto o Bolsonaro. Exceto o Bolsonaro. Nós temos aqui, olha, Ronaldo Caiado, Tarcísio, Zema e segue por aí afora. Essa gente que está aí disputando a vaga de legatário, de herdeiro dos votos de Bolsonaro, né, que, no entanto, reluta ainda em passar o seu cajado e está guardando para um momento no futuro o anúncio de qual solução dará. Bolsonaro que agora está privado né, o seu leque de alternativas diminuiu um bocado, por quê? O filho dele, Flávio, tem que defender a eleição ao Senado do Rio de Janeiro. O Bananinha fugiu para os Estados Unidos. O Carlos Bolsonaro está cada dia que passa mais enfronhado lá em Santa Catarina, de onde pretende sair candidato a senador. E o mais novo dele, né, o Jair Renan, esse, coitado, esse menino é pouco mais do que um completo idiota e não terá espaço para crescer, vai continuar sendo vereador lá em Santa Catarina mesmo, né, onde teve lá um dos seus projetos de lei rejeitados. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá bom? Para vocês saberem o que está aprontando o filho mais novo do presidente Bolsonaro. Então essas são as manchetes principais. Temos aqui boas notícias, tá? Olha, o TCU enterrou a tal morte ficta. A morte ficta era uma das coisas é uma das maiores excrescências da legislação brasileira. O militar pego com a boca na botija, roubando, traficando, fazendo o diabo, era condenado, ia para a prisão, mas a família continuava recebendo soldo. Sabe, era assim que o Exército tratava os bandidos da caserna. Agora acabou com isso, o TCU acabou com a brincadeira, mas restam ainda as pensões dos militares, né? Restam ainda as pensões dos militares. Morreu no Rio de Janeiro uma pessoa muito importante, né? O cartunista Jaguar, ele que foi o principal dos criadores do jornal Pasquim, que teve um papel muito importante na resistência à ditadura militar no Brasil, morreu aos 93 anos de idade. E, bem, há uma expectativa no Brasil, o governo brasileiro começa a se preparar para esse momento, por quê? Até o dia 12 de setembro nós teremos o julgamento de Bolsonaro. Bolsonaro inevitavelmente vai ser condenado e o governo está se preparando para uma nova onda de retaliações dos Estados Unidos, porque estão fechados lá, né? E o Flávio Bolsonaro ontem, mais uma vez, ontem não, foi anteontem, vocês vão ver aqui, fez um vídeo na internet, um vídeo completamente fora de propósito, fora de noção, dizendo que quem manda nos Estados Unidos é ele, tá? Então, quem comanda aqui nos Estados Unidos sou eu, não vem não. Vou mostrar para vocês, tá bom? E
Também temos aqui nas nossas manchetes as negociações entre Brasil e Índia para mitigar as consequências do tarifaço de Trump, porque os dois países, né, que são os dois grandes sócios do BRICS, né, dois dos grandes sócios do BRICS, porque aí também tem China e Rússia, mas o Brasil e a Índia têm um papel fulcral aqui, e nesse momento eles são alvos da maior tarifa global imposta pelo Trump, de 50%, né? Eram dois grandes parceiros, viraram dois países encrencados aí com as retaliações do Trump por força da sua política comercial na base do cacete, tá? Vamos começar então? Começar sabendo aqui o que toca o ministro Flávio Dino. Está em todos os jornais hoje, é o assunto principal. Vai gerar uma reação colérica lá no Congresso aqui. E os congressistas estão porra aqui com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque quanto mais mexe, mais fede esse negócio das emendas PIX, tá bom? E o Dino, como você vai ver aí na manchete, mandou investigar 694 milhões em emendas PIX que foram apresentadas, sem nenhum plano de trabalho, sem nada, tá? E a nossa matéria aqui no intertítulo diz que a ausência desses planos de trabalho configura parcial descumprimento de decisão judicial, argumenta Flávio Dino. A matéria do corpo principal diz o seguinte: o ministro Flávio Dino do Supremo concedeu um prazo de 10 dias para que o Tribunal de Contas da União detalhe os 694,6 milhões em emendas PIX que ainda não possuem um plano de trabalho apresentado. Essa decisão tomada no domingo determina também que essas informações sejam encaminhadas à Superintendência da Polícia Federal para abertura de inquérito policial. Segundo o Dino, a ausência dos planos de trabalho configura parcial descumprimento de decisão judicial. As chamadas emendas PIX permitem que os deputados e senadores transfiram recursos diretamente para contas de estados e municípios sem nenhuma necessidade de vinculação a projetos específicos, como ocorre nas emendas que são tradicionais. Pela decisão do Supremo, porém, a liberação dos valores depende da apresentação de um plano de trabalho detalhando como esse dinheiro será utilizado. Em resoluções anteriores, Dino já havia exigido o cadastramento desses planos que fazem referência ao período de 2020 a 2024. E apesar dos avanços, o Tribunal de Contas informou que ainda há 964, quase 1.000 casos, né, pendentes dessa informação. Em fevereiro de 2025, o número era de 8.263 e em março caiu para 6.760, mas permanece um volume relevante de descumprimentos, portanto quase 1.000 casos, né? Aqui, entre aspas, olha, o ministro destaca que apesar da redução, ainda não foram cadastrados planos de trabalho que correspondem a repasse de 694.695.726 reais, destacou o ministro Flávio Dino. Toda vez que isso acontece, há uma reação no Congresso Nacional, né? E a reação vem aí, vocês não tenham dúvidas, né? Vocês podem ver aqui, olha, o jornal O Globo, por exemplo, já fez uma matéria repercutindo essa história toda. Olha, a liberação de emendas PIX trava após as exigências de Dino e os parlamentares cobram o governo Lula. Quer dizer, o Dino breca e quem se ferra é o governo do Lula, tá? Dos 7,3 bilhões previstos aqui, segundo o jornal O Globo, o governo ainda não havia pago nada até o fim da semana passada, após o Supremo impor regras para maior transparência dos repasses. Vamos ver o que trata isso aqui? Criadas para acelerar a liberação de recursos enviados por parlamentares a estados e municípios, as emendas PIX estão travadas neste ano. Dos 7,3 bilhões previstos no orçamento de 2025, o governo ainda não pagou nada, zero absoluto, até o fim da semana passada. Essa paralisia tem gerado reclamação da base aliada do governo, que ameaça impor novas derrotas ao Palácio do Planalto. Parlamentares admitem, contudo, que o atraso tem relação direta com as novas determinações do ministro Flávio Dino do Supremo. No ano passado, ele mandou suspender os pagamentos e só liberou mediante o cumprimento de algumas condições, como, por exemplo, a apresentação do plano de trabalho, ao qual eu me referi agora há pouco, né? E também esse plano de trabalho deve dizer como o recurso será usado e também a conta específica que o município tem que abrir para receber esse dinheiro. Até então, as emendas PIX cresceram exatamente pelo seu aspecto de cheque em branco. Os recursos eram enviados para beneficiários indicados por deputados e senadores sem um carimbo e, em muitos casos, não havia uma prestação de contas sobre como esse dinheiro era gasto.
Na prática, prefeitos e governadores poderiam decidir como usar o dinheiro sem depender de nenhum aval do governo federal. Agora, não apenas a aplicação da verba precisa estar atrelada a um objetivo previamente definido, como também o plano de trabalho deve ser apresentado pelo ministério correspondente. Se a prefeitura não construir uma escala com o recurso, por exemplo, deve enviar os detalhes ao Ministério da Educação. Quer dizer, se a prefeitura for construir uma escola, por exemplo, com recurso, os detalhes devem ser enviados para o Ministério da Educação. Desculpe aqui a leitura truncada. Teve um ajuste aprovado pelo Supremo Federal. Diante dele, tem que ter um ajuste também para o cumprimento. Então, antes não tinha plano de trabalho, agora tem. Por isso, há um protocolo maior para as liberações, diferente de como era antes, reconheceu o líder do governo no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá. E neste domingo, como nós já vimos aqui, Dino deu um prazo de 10 dias para o TCU detalhar esse total de quase 700 milhões de reais e os planos de trabalho referentes a essa montanha de dinheiro, quase 1.000 emendas, né? Na decisão, o ministro determina que esses dados devem ser enviados para cada superintendência da Polícia Federal, visando a instauração do inquérito. Então, gente, fica aqui, olha, a ameaça de inquérito não é propriamente pela destinação da emenda, tá? É justamente pelo descumprimento de ordem judicial, né? É mais bravo e é mais sério, inclusive, né? Olha, aqui vai uma introdução antes da notícia. Aqui não se torce pelo sofrimento de ninguém, não se torce pela privação, não se torce pela tortura, pelo contrário. A gente é absolutamente contra tudo isso, né? Como é óbvio. Mas a gente também é contra a lacração, quando uma tragédia qualquer acontece e essa tragédia, ou quase tragédia, é usada para quê? Para construir clima político na internet, que foi o que aconteceu. Ontem aconteceu um fato que merece todo o nosso respeito, que foi um assalto na casa da família Bolsonaro. Os ladrões entraram lá, taparam a boca dos parentes de Bolsonaro, da avó, da mãe e da primeira esposa do Bolsonaro, da mãe do Flávio Bolsonaro, e levaram um carro quando foram embora. Chegaram lá, segundo o relato da família, dizendo que queriam o dinheiro que Bolsonaro manda para a família, né? E reviraram a casa, não acharam muita coisa, levaram joias, levaram um carro. Está aqui a manchete para vocês no site do ICL, do relato que o Flávio Bolsonaro fez sobre esse assalto, tá? O senador disse nas redes sociais que os parentes foram feitos de reféns, a PM já conseguiu recuperar um carro roubado, mas os ladrões ainda não se tem notícia deles. Matéria da Folha Press, aqui no site do ICL Notícias. Familiares do senador Flávio Bolsonaro tiveram a casa invadida por suspeitos neste domingo em Resende, na região sul do Rio de Janeiro. Na residência vivem os avós e a mãe do senador Flávio Bolsonaro, Rogéria Nantes. Rogéria é mãe dos 3 filhos mais velhos do presidente, Jair Bolsonaro, Flávio, o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. A Polícia Militar confirmou a ocorrência. Flávio afirmou nas redes sociais que os familiares foram feitos reféns e disse o seguinte: graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, uma arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva, escreveu ele. Ainda segundo ele, os suspeitos teriam perguntado onde a família guardava o dinheiro que o Bolsonaro mandava para os avós. Reviraram a casa inteira. Como não havia dinheiro, levaram anéis e fugiram roubando o carro do meu avô, disse aqui o Flávio Bolsonaro. Mas os PMs já recuperaram o automóvel. Segundo a Polícia Militar, equipes foram chamadas para ocorrência de roubo no bairro Vila Julieta, prestaram auxílio às vítimas que não ficaram feridas. Os PMs fizeram uma busca na região e encontraram o carro que havia sido roubado. A Polícia Civil disse que iniciou a investigação no 89º Distrito Policial de Resende. Os policiais fizeram uma perícia no local e agora buscam imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os suspeitos. Eu quero mostrar para vocês aqui o relato, né, da família logo depois do assalto, que foi divulgado nas redes sociais pelo Eduardo Bananinha. Coloca pra gente, por favor, Alex. Estavam com luva, mas ele tirou a luva para botar o negócio na boca da gente, botar o silver tape. Ficaram mais de uma hora.
Cara, mas reviraram tudo, tá tudo revirado aqui. Levaram os celulares, levaram algumas joias. Eles estavam procurando dinheiro. Eles já vieram certo que disseram que os amigos do Bolsonaro tinham dito que aqui tinha dinheiro, que ele mandava dinheiro para cá. Ele já chegou dizendo que me abordou no banheiro. Já veio, parece que já veio mandado, sim. Disseram que era do Rio, que eram da Penha e que sotaque é de roceiro. Nós vai, nós faz. Deixa eu só avisar aqui meu companheiro Alex que eu mandei mais um vídeo para ele, Alex, para baixar aí, para a gente mostrar daqui a pouco, tá bom? Agora, olha só, o que aconteceu? Um assalto, né? Uma ocorrência policial. Isso acontece todo santo dia em algum lugar do Brasil. Obviamente que as pessoas não vão chegar na casa dos outros e perguntando cadê o dinheiro do Bolsonaro, né? Vocês viram que é uma casa até modesta em que a Rogéria Nantes... Agora, eu tenho até pena dessa senhora, porque ela tinha joias num cofre do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, quando ainda era casada com o Bolsonaro, e esse cofre foi assaltado e roubaram as joias. E ela acusou o próprio Bolsonaro de ter roubado as joias do cofre da família, tá? Então não é a primeira vez que a família sofre um assalto, né? Segundo Rogéria Nantes, Bolsonaro assaltou o cofre do Banco do Brasil que ela usava para guardar joias, né? Não sei o que fazia tanta joia assim num caixa do Banco do Brasil, né? Porque o Bolsonaro era um humilde militar na época, era pouco mais do que um humilde militar na época, estava no comecinho da sua carreira política. Então fica aqui o registro de que não é a primeira vez que essa família é assaltada. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a fúria do Bananinha, do deputado Eduardo Bolsonaro, que apareceu na internet xingando todo mundo e responsabilizando quem? O ministro Alexandre de Moraes por esse assalto. Vou botar para vocês, só para vocês verem o clima de destempero que está esse sujeito. Ele está surtado, sem dúvida nenhuma. Olha só, e depois você me diz aí o que você achou, tá bom? Põe para nós, Alex, por favor. Minha mãe, meu avô e minha avó acabaram de ficar detidos durante mais de 1 hora em cativeiro em sua própria casa. Quando os criminosos entraram, falaram: a gente sabe quem são vocês e a gente já sabe que o Jair Bolsonaro está repassando dinheiro para vocês e a gente quer esse dinheiro. Isso daí é para vocês verem a guerra que a gente está travando. Essa irresponsabilidade, no mínimo, se não medida feita de cabeça pensada para tentar nos assassinar, para tentar nos fazer pirar a cabeça aqui para parar as denúncias de violações de direitos humanos que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Vocês que dizem que só estão seguindo ordem, vocês é da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes, que tem que me segurar aqui para não falar um palavrão, para tentar fazer esse tipo de coisa. E aí se matam os meus avós, têm mais de 80 anos de idade, ficaram presos, né? Teve gente que ficou preso dentro do banheiro com fita na boca enquanto reviravam a casa inteira. Se matassem um deles, para vocês nem aí. Não dá nada. Não é da família de vocês. Vocês vão se fuder. Se depender de mim, vocês, cachorrinhos da Polícia Federal, Fábio Shor, agentes, escrivães da Polícia Federal, vocês que boa parte é da DIP, a Divisão de Inteligência da Polícia Federal, que era comandado pelo mesmo cara que investigou a facada no meu pai e não resultou em nada e agora recebeu um carguinho lá em Londres, como adito da Polícia Federal, me falhou aqui agora o nome desse desgramado, eu vou atrás de vocês. Quem é que me garante que vocês não vazaram para esses criminosos entrarem na casa dos meus avós? Pessoas idosas, lá no estado do Rio de Janeiro. E agora como é que eu fico? O filho da puta do Alexandre de Moraes congelou a minha conta, congelou a conta da minha mulher. Como é que eu fico para arranjar um segurança para eles? E quem bancar esse segurança? Será que não vai estar entrando também nos inquéritos do Alexandre de Moraes? Desculpa aqui, mas não tem como não perder a cabeça. Deram facada no meu pai, quase mataram o cara, agora querem colocar ele 40 anos na cadeia. Um cara que não roubou, não fez nada de errado, muito pelo contrário, todos que tiveram contato com ele elogiam a conduta. Coisa raríssima num presidente, entrar e sair com o mesmo patrimônio. Tendo que a família aqui quebrar a cabeça, ver como é que vai fazer para se sustentar. Porque se eu não tivesse pensado antes como é que esse violador de direitos humanos chamado Alexandre de Moraes, como é que ele pensa, eu estaria à mercê do congelamento dessas contas bancárias. Como é que eu ia fazer para alimentar?
chega de banana, chega. Falou bobagem demais da conta. Isso quer responsabilizar o ministro Alexandre de Moraes e olha, fez ameaças seríssimas à Polícia Federal, dizendo que iria atrás desse delegado. Não bastasse esse destempero todo nas redes sociais do desesperado Bananinha, ele ainda publicou na internet em inglês a seguinte mensagem, olha, vocês vão ver agora aqui na tela, porque eu vou mostrar para vocês. Olha só onde chega o desespero de uma pessoa que está vendo o pai para a cadeia e, apesar de tudo que aprontou, não consegue evitar isso. Está aí à sua direita a mensagem dele em inglês, aqui à esquerda você pode ver a tradução, que é a seguinte: eles sequestraram meus avós e minha mãe gritando, sabemos que Jair Bolsonaro mandou dinheiro para vocês pelo Zélio, onde é que está o dinheiro? Amordaçaram idosos com mais de 80 anos, saquearam a casa inteira por mais de 1 hora. Desculpe as palavras duras, mas não há outro adjetivo para o que estamos vivendo. A unidade da Polícia Federal, sob as ordens de Alexandre de Moraes, tem escrito relatórios e há fortes suspeitas de que tenham vazado dados e informações para alimentar matérias da mídia, narrativas e, por que não, até mesmo ações criminosas, como aqui relato no vídeo. Ele está culpando o ministro Alexandre de Moraes pelo assalto sofrido pela avó e pela mãe. E diz mais, o Brasil já está no mesmo nível da narcoditadura do Maduro na Venezuela. O chefe da Polícia Federal a que me refiro no vídeo é Rodrigo Moraes, atualmente em Londres. Para mim, pessoalmente, isso aqui só demonstra a falta de equilíbrio emocional dessa figura. Tá doido, pirou da cabeça. Tá lá nos Estados Unidos tentando uma empreitada que, por mais que tenha adesão de Trump e Companhia Limitada, não funciona. Por quê? Porque não aconteceu nada. Faltam só 8 dias para o julgamento do pai dele e o pai dele vai ser preso. E vou dizer mais uma coisa para vocês. O governo Trump vai acabar daqui a pouco. Terão 3 anos e meio de muito sofrimento para o mundo, mas vai acabar. Será que ele já pensou em algum momento o que pode acontecer com ele, Eduardo Bolsonaro, que a essa altura do campeonato já terá sido julgado e condenado por essas infâmias que produz lá fora? Ele vai ser deportado dos Estados Unidos. E vou dizer mais para vocês, se vocês acham que isso significa sofrimento, não entendam dessa forma. Sabe por quê? Se ele não for e ficar lá para não ser preso aqui no Brasil, ainda que encontre acolhida no eventual governo do Partido Democrata, ele não voltará a ver o pai vivo, porque o Bolsonaro vai apodrecer na cadeia, o que vai acontecer, sabe? Então, o Bananinha está desesperado, não sem motivo. Começou essa campanha de lesa pátria, começou e debochou do país, fez blague, né, inventou todo tipo de artifício para deixar o país em má situação, não só o país, estou falando do Brasil e dos brasileiros, né? Está perseguindo o Alexandre de Moraes porque é o juiz que vai julgar o pai. É só por isso. Então, o desespero dele tem razão de ser. Agora, certas coisas, gente, são tão ridículas, sabe? Não vale nem a pena a gente perder muito tempo sobre isso, mas eu vou perder, tá? Quero mostrar para vocês a que ponto chega a piração do cara. E aqui eu não estou falando de doença mental, não, tá? Não me venha dizer depois, não, o Fábio está dizendo que o cara está pirado. Estou dizendo que está pirado no sentido metafórico da coisa, tá? Quero tirar aqui essa projeção, tira da tela para mim e bota o vídeo que eu mandei agora há pouco. Agora reparem só, vocês não vão ver o vídeo inteiro, vocês vão ver só o comecinho. O que esse cara fala, tá? O que esse cara fala de quem manda nos Estados Unidos. Bota aí o Napoleão de Hospício para nós, Alex, por favor. Quem controla Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Não que nós controlemos autoridades americanas, porque a gente não tem influência nenhuma, domínio nenhum sobre ninguém no Congresso nem na Casa Branca. Não é isso. Eu estou falando. Bom, vamos ver de novo? Bota de novo aí, gente. Prestem atenção. É rápido para vocês, tá? Só o comecinho. Olha onde chega a prepotência, a arrogância desse sujeito. Isso foi no sábado passado, tá? Repare aí. Vai, Alex, roda. Quem controla Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Não que nós controlemos autoridades americanas, porque a gente não tem influência nenhuma, domínio nenhum sobre ninguém no Congresso nem na Casa Branca. Não é isso. Tá bom, né? Viu aí? Quem controla os Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro e Paulo... Será que o Trump tá sabendo disso? que esse boquirroto tá falando desse jeito sobre o presidente dos Estados Unidos? Quem manda nele sou eu mando no Trump. Beleza, Bananinha. É melhor procurar um psiquiatra rápido, você não tá bem, tá? Então, ficou abalado com esse negócio do assalto na casa de vovó aí, né? Repetindo o outro assalto lá, que já tinha sido feito, segundo a sua mãe, pelo seu próprio pai, no cofre da família, né? Vamos lá. Uma notícia triste para nós, gente. Triste porque esse
essa pessoa que morreu ontem foi um gigante da resistência democrática no Brasil. A matéria também está na capa do ICL aí. Morre aos 93 anos o cartunista Jaguar. O cartunista foi um dos fundadores do Pasquim, que foi um dos ícones do enfrentamento à ditadura brasileira. Matéria da Agência Brasil, reproduzida aqui no nosso site, diz o seguinte: o cartunista Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, morreu neste domingo 24, no Rio de Janeiro. Estava internado no Hospital Copador. Em nota, a assessoria de imprensa informou que o artista estava internado em razão de uma infecção respiratória que evoluiu para complicações renais. Diz a nota: nos últimos dias estava sob cuidados paliativos. O hospital se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda para a cultura brasileira, diz o documento. Jaguar começou a carreira no ano de 1952, trabalhando no Banco do Brasil. Na ocasião, conseguiu publicar um desenho na coluna de humor do Penúltima Hora, na coluna de humor Penúltima Hora, coluna de humor, tá? O jornal era o Última Hora, do Rio de Janeiro. Depois ele passou a publicar charges nos trabalhos na página de humor da revista Manchete. O pseudônimo com o qual ficou famoso foi uma sugestão de Borjalo. Durante a ditadura, ele lançou um dos seus personagens mais conhecidos, o Ratinho Sig, que foi mascote do jornal Pasquim, do qual Jaguar foi um dos fundadores. O artista foi preso uma vez e enfrentou processo durante o período da ditadura. Então fica aqui a nossa solidariedade à família, né? E a certeza de que Jaguar foi um personagem extremamente importante para a história do Brasil, porque se não fosse ele, o grupo de intelectuais que ele reuniu em torno desse jornal, talvez provavelmente a ditadura tivesse tido vida muito mais longa aqui no Brasil. Feito o registro, vamos voltar a falar sobre o julgamento de Bolsonaro. A gente viu agora há pouco aí o descontrole do Bananinha, né? Por quê? Porque o tempo está correndo, o reloginho está correndo. De hoje a 8 dias é o tempo que falta para começar esse julgamento. E não aconteceu nada. A Quarta Frota não invadiu o Brasil, o Trump fez o que fez, não aconteceu nada, a disposição do tribunal continua sendo a mesma diante de colocar em julgamento, ressalvado o devido processo legal, a oportunidade de falar, de contrapor provas, de contrapor argumentos, e agora nós vamos chegar à fase final, que é o julgamento propriamente dito, né? Que vai começar com a apresentação da peça da Procuradoria e logo depois as sustentações orais dos advogados, dos réus, do chamado Grupo 1, né? O grupo crucial, o grupo dos manda-chuvas do golpe, encabeçados pelo Bolsonaro. Tá? Então começa na terça-feira da semana que vem e deve acabar no dia 12. Tá? E o reloginho correndo e nada acontece. Né? Enquanto isso, começam aqui as especulações sobre o que vai acontecer quando vier a condenação, porque a condenação é líquida e certa. Já tem aqui no nosso site uma matéria: governo e Bolsonaro, governo e Supremo avaliam que o julgamento de Bolsonaro pode levar a novas sanções lá nos Estados Unidos. Né? Alguns ministros, por outro lado, acreditam que Trump pode desembarcar da ofensiva do ex-presidente em algum momento, até porque parece estar numa sinuca de bico, né? O Soros, por exemplo, já falou isso, falou: olha, isso aí é uma bobagem, é o tiro que vai sair pela culatra. Daqui a pouco a gente vê isso. Matéria de quem? Da Kátia Seabra e do César Feitosa, da Folha Press, no site ICL Notícias. Integrantes do governo Lula e do Supremo consideram real a possibilidade de Donald Trump de aplicar novas sanções econômicas contra o Brasil e outras restrições a autoridades do país com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começa em setembro. Na avaliação de ministros, há interesse dos Estados Unidos de criar instabilidade em torno do tribunal e do governo Lula, o que poderia acirrar com o avanço do julgamento sobre a trama golpista liderada por Bolsonaro. Embora todos esses personagens afirmem que não há possibilidade de o Supremo se curvar a essas pressões, o início do julgamento e a perspectiva da condenação de Bolsonaro são citados sempre como elementos de maior tensão em um ambiente que já se tornou conflituoso. A pressão do governo Trump, desde a aplicação da sobretaxa de 50% até as punições a ministros do Supremo, é feita com o argumento de que Bolsonaro é perseguido pelo Judiciário do Brasil em benefício do governo Lula. E aqui um intertítulo: ministros acreditam em novas sanções. Ministros dizem acreditar que os americanos têm outras ferramentas à disposição, como sanções a outros integrantes do tribunal, que podem ser utilizadas durante o processo de julgamento como forma de intimidação dos ministros, ainda que apontem que esse tipo de ação não terá efeito sobre o processo. Essas autoridades ressaltam o perfil belicoso de Trump e de bolsonaristas, mas outras alas do governo e do Supremo alimentam, por outro lado,
a expectativa de que o presidente americano reveja a imposição de sobretaxa aos produtos brasileiros. Essa aposta ganhou adeptos após o vazamento de diálogos em que Bolsonaro e aliados discutem uma atuação conjunta do governo brasileiro e do governo americano para obter a anistia do ex-presidente à custa de ameaças à economia brasileira. Em algumas das conversas, Eduardo Bolsonaro apontou o receio de que Trump, em algum momento, desista da ofensiva. Dentro do governo, a crença em um eventual recuo de Trump é minoritária. 2 ministros de Lula ouvidos pela Folha tentaram minimizar os impactos das sanções financeiras contra Alexandre de Moraes, determinado pela gestão de Trump. Destacam que poucos membros da corte possuem bens no exterior, como imóveis ou investimentos. E ainda assim, nos bastidores, os ministros buscam contato com banqueiros e políticos para avaliar os efeitos práticos dessa encrenca chamada Lei Magnitsky e tentam conter os resultados de eventuais novas sanções. Então está aqui, né, o clima que vai se tensionando na medida em que o tempo avança. E o tempo está correndo muito rápido, né? Já estamos aí na bica do julgamento. Mais uma semaninha, um dia, nós vamos estar aqui trabalhando feito loucos, felizes da vida, ao transmitir a conclusão desse caso assintoso de golpe de Estado contra o Brasil. Enquanto isso, os países afetados por essa nova política comercial, né, do Big Stick, do grande cacete do Trump, continua provocando efeitos que lá nos Estados Unidos não foram pensados nem desejados, como, por exemplo, a aproximação de 2 gigantes como a Índia e o Brasil, né? Também está aqui na capa do nosso site de hoje a informação como Índia e Brasil buscam estreitar os laços para driblar o tarifaço do Trump. Os 2 países mais prejudicados por sanções comerciais dos Estados Unidos aprofundam a parceria. E aqui a foto do Modi com o Lula, né? Vamos lá. Brasil e Índia, os 2 países mais tarifados pelo presidente Trump, pretendem estreitar laços comerciais. Os analistas acreditam que a parceria é uma das que reservam maior potencial para mitigar os efeitos das sanções que elevam em 50% as exportações dos países para os Estados Unidos. Aspas aqui. Acredito que reforçar os laços com a Índia é central nesse momento de tarifaço e protecionismo, ampliando parcerias que têm potencial de ganho econômico para o empresariado brasileiro, disse ao Brasil de Fato, que foi onde saiu essa reportagem em primeiro lugar, né? Fernanda Nancy, que é do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o UERJ. Segundo ela, a Índia apresenta mercados interessantes para o empresariado brasileiro, sobretudo em alimentos e energia. Ela lembra que, por ser um país populoso, com mais de 1 bilhão de habitantes, existe a preocupação com segurança alimentar. Ela disse o seguinte: o Brasil tem um setor dinâmico de agronegócio que está sendo impactado pelos americanos. No ramo da energia, a Índia está em crescimento econômico, necessitando suprir a sua demanda. Os indianos também podem se beneficiar de um acesso mais amplo ao mercado brasileiro, em especial em fármacos e em tecnologia. A relação comercial, segundo ela, entre os países tem um potencial de ser ampliada no cenário em que ambos estão buscando diversificar parceiros e lidar com o tarifaço, mas para ambos os lados não há substituto para o peso do mercado dos Estados Unidos, né? Então, está dizendo aqui a professora da UERJ que há possibilidade de ampliação dessa aliança comercial, mas não há a possibilidade de que tudo seja absorvido por essa aliança, né? Gente, vamos voltar aqui a falar mais uma vez sobre o Bolsonaro em pessoa. O deputado Lindbergh Farias fez uma incursão lá pela casa do Bolsonaro que acabou gerando bastante preocupação, porque ele viu que lá não havia nenhuma vigilância e Bolsonaro está a menos de 10 minutos de carro da Embaixada dos Estados Unidos, que é para onde ele, se vier a fugir, né, hipótese muito plausível, será para lá. Então, será que dá tempo de interceptar o Bolsonaro a caminho da fuga na Embaixada dos Estados Unidos, onde ele pode entrar e depois, com salvo-conduto, pode inclusive ser autorizado a sair do país? Vamos ver o vídeo em que o deputado Lindbergh Farias faz essa denúncia. Bota para nós, Alex, por favor. O vídeo não está aí? Tá bom. Então eu vou falar para vocês. Espera aí, o vídeo não está disponível. Eu vou mandar esse vídeo aí, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. Bota no ar para mim a capa, por favor. Casa e condomínio de Bolsonaro estão sem vigilância dos agentes da Polícia Federal.
Por favor, Alex, pega para mim aí no Twitter do deputado Lindbergh Farias o vídeo. Ele deve ser o primeiro ou o segundo, tá? O que é que a matéria conta aqui pra gente? O fórum apurou que a mansão onde vive o ex-presidente e o conjunto residencial onde os imóveis estão não tem campana, tá? Não tem vigilância nenhuma lá na porta do condomínio do Bolsonaro. Isso acaba gerando temor de fuga entre a Polícia Federal. E aqui a revista Fórum vai contar para nós o que está acontecendo lá. Desde que o processo contra Jair Bolsonaro, que responde por tentativa de golpe de Estado, avançou no Supremo e tendo em vista a sua condenação praticamente certa, uma tese ganhou força. O ex-presidente teria um plano de fuga. A gente já viu dois, né? O primeiro, na Embaixada da Hungria, o segundo, aquela carta que ele não chegou a usar, se apresentando como foragido da perseguição judicial no Brasil, pedindo asilo político ao Javier Milei. Mas segue aqui a nota. Qual seria, então, o esquema de evasão agora? Bolsonaro mora em um condomínio no Jardim Botânico, na Zona Nobre de Brasília, a apenas 10 minutos da Embaixada dos Estados Unidos. Até aí tudo bem, diz a revista Fórum, mas o problema está no fato de que não há qualquer tipo de campana em torno da residência do ex-presidente. E a ida dele para a Embaixada dos Estados Unidos poderia ser realizada sem nenhuma dificuldade. Conseguiu aí o vídeo, Alex, para nós? Exatamente, é o vídeo que ele aparece lá em frente à casa do Bolsonaro. Tá bom, o Alex já vai mostrar pra gente o vídeo aqui, gente. Já localizou o vídeo, eu quero mostrar para vocês aqui. A revista Fórum, ouviu uma fonte com acesso ao alto escalão que comanda a PF e confirmou que não há agentes da corporação monitorando presencialmente o entorno da casa de Bolsonaro e que, de fato, existe um temor generalizado entre os servidores da Polícia Federal de que ele possa buscar refúgio na Embaixada dos Estados Unidos. Além disso, a fonte da revista revelou que até o momento não há indicativo de que qualquer campana será montada no entorno da residência do presidente ou na área próxima, ainda que a razão para isso não tenha ficado clara, a razão de não haver esse tipo de vigilância, né? Ou seja, se seria apenas uma decisão administrativa do órgão policial ou se há algum impedimento legal para tal procedimento. Caso Jair Bolsonaro realmente fuja para a representação diplomática norte-americana, poderia receber um asilo e depois um salvo-conduto, né? A Embaixada Americana pede um salvo-conduto, o governo brasileiro é obrigado a fornecer esse salvo-conduto, aí fazendo com que o Bolsonaro deixe tranquilamente a embaixada e embarque num avião para encontrar lá o filho dele, Bananinha, que está lá nos Estados Unidos. Eu quero saber do Alex se conseguimos baixar aí o vídeo para a gente mostrar. Tá na agulha? Beleza, gente. O Alex é a pessoa mais eficiente que eu conheço, tá? Não é à toa que eu falo bem dele aqui no nosso programa. Mostra o que o deputado Lindbergh Farias descobriu, então, por favor. Olha, isso aqui é a Embaixada dos Estados Unidos. Eu fiz uma denúncia em cima de informação de várias fontes que Jair Bolsonaro prepara uma fuga. E que a fuga é simplesmente ele sair da casa dele e entrar na Embaixada norte-americana. Minha equipe esteve hoje onde mora Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico, área nobre de Brasília. Não tinha policiamento. Vieram numa velocidade tranquila. Chegaram aqui, na Embaixada norte-americana, em 10 minutos. Se ele entra aqui, na Embaixada, acabou. A confusão está feita, porque ele entrando, ele pode pedir asilo político depois e pede salvo-conduto. A embaixada do governo norte-americano pode pedir salvo-conduto para ele sair do país. O governo pode negar, é mais crise diplomática. E ele vai continuar como? Gravando vídeo, com seus discursos, dando entrevistas. Eu estou insistindo, providências têm que ser tomadas. Nós pedimos ontem novamente a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Se você me perguntar, é claro que eu preferiria que ele fosse julgado, aparecesse todas as provas da trama golpista, do plano de assassinar Lula, Alexandre Moraes. Só que não. Olha a história do Bolsonaro. Ele já dormiu 2 dias na Embaixada da Hungria. Está comprovado que ele escreveu uma carta de 33 páginas pedindo asilo diplomático para a Argentina. Tá na cara que a fuga dele é entrar aqui. As autoridades brasileiras têm que entender o momento que a gente está vivendo. Olha, o Brasil, as nossas instituições não podem aceitar
a possibilidade de uma hipótese como essa. É necessário se antecipar. Seria uma grande frustração nacional, mas ainda uma ameaça à segurança nacional. Alguém tem dúvida que Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro agem como colaboradores, como informantes, como traidores do Brasil em todo esse contencioso com os Estados Unidos? Ele não conseguiu anistia, o Brasil não se rendeu às sanções, tarifas. Agora, o caminho dele é esse, é de fuga. Por isso, prisão preventiva e imediata de Jair Bolsonaro. Pois é, não entendo também por que a Polícia Federal não está ali vigiando, porque é óbvio que, sabe, é pedra contada isso aí. O Bolsonaro já tentou 2 vezes, já arquitetou 2 vezes a fuga. Todo mundo sabe que ele é um covardão e que ele não vai se submeter a um regime de prisão. Então, o momento da fuga é de hoje até o momento da condenação. Faltam poucos dias para isso. Será possível que a Polícia Federal vai permitir que esse sujeito escape das garras da justiça brasileira, sendo ele reincidente na preparação do ambiente da fuga? É querer facilitar demais a vida do Bolsonaro, sabe? É querer facilitar demais a vida do Bolsonaro. Enquanto ele está aí metido com as caramuças, né? Cada vez que passa uma situação judicial pior, os adversários do campo da direita, eu já estou chamando de adversários, porque é isso mesmo que são, não são companheiros nem nada, embora elogiem e tudo mais, mas o que Caiado, Ratinho Júnior, Zema e Tarcísio querem? Querem logo que o Bolsonaro saia do jogo para que eles possam ocupar o espaço político e disputar, né, quem vai ser o candidato da extrema-direita no Brasil. É isso que está acontecendo. E olha só, gente, a foto bizarra que nós tivemos nesse fim de semana, na abertura lá do Rodeio do Peão de Barretos, que é uma festa tradicional do agronegócio, né? Então estava lá toda a direita brasileira, lá é um território mesmo da direita, o agronegócio brasileiro não esconde a sua preferência por esse campo, e aí o Tarcísio de Freitas saiu com um pichuleco do Bolsonaro, olha aí na mão dele, né? E assim, teve gente que gostou, parecia uma saudação, mas não parece para você que é, digamos assim, um sarro que ele tira do Bolsonaro, que não podia estar presente ali, precisava de um pichuleco? Até eu fiquei com pena do Bolsonaro aqui na mão do Tarcísio, viu? Imagina o pessoal lá da direita. Mas vamos lá, olha, eu vou tirar daqui da página, porque eu quero mostrar para vocês as matérias que falam sobre esse momento tão especial de todos os candidatos da direita em cima de um palanque, todo mundo ali rival um do outro, se apresentando como companheiros e almejando a vaga do Bolsonaro. O foco todo recaiu sobre quem? Sobre o Tarcísio, porque os outros não têm expressão para pretender isso e também não foram ungidos ainda pelos banqueiros, pelo agro, por nada disso. Está aqui a manchete do Estadão. Tarcísio muda o discurso interno, admite disputar o Planalto e se prepara para 2 cenários em 2026. O governador calibra a comunicação, ouve marqueteiros e busca projeção nacional, mas evita dar sinais de campanha antecipada para não virar alvo do bolsonarismo. Aliás, já virou alvo, né? Pelo menos do Flávio Bolsonaro já virou. Está aqui a matéria aqui no Estadão, depois eu mostro, já mostrei para vocês a foto, não vou mostrar o vídeo não. O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, republicano, desenhou uma estratégia para manter abertas 2 opções em 2026. A reeleição no Estado ou uma candidatura à presidência. E para isso já conversa com marqueteiros, promove mudança na comunicação e calibra seu discurso para se projetar além do Estado de São Paulo. Preparação antecipada busca evitar que Tarcísio parta do zero em uma eventual disputa presidencial. E a ideia é chegar ao momento da decisão já com um discurso, equipe e articulação política minimamente estruturados para dar sustentação ao voo nacional. Se decidir mesmo disputar o Planalto, ele precisa obrigatoriamente deixar o governo do Estado de São Paulo em abril do ano que vem. Está chegando, né? Antes categórico ao descartar a presidência, Tarcísio mudou agora o tom e passou a admitir a possibilidade, a hipótese, diante de aliados, ou ainda que faça questão de frisar que a sua preferência é permanecer em São Paulo, onde acredita ter uma reeleição tranquila. O governador reitera que qualquer movimento dependerá de um pedido expresso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem afirma ser leal, né? Está aqui o governador de novo. Emissários do governador procuraram de maneira informal alguns marqueteiros, como Chico Mendes e Paulo Vasconcelos,
para discutir o cenário eleitoral, mas as conversas não evoluíram para algo mais concreto. Segundo uma fonte do Palácio dos Bandeirantes, o governador também tem mantido conversa com a equipe de Pablo Nobel, responsável pela campanha vitoriosa em 2022. Aliados afirmam que a tendência é que Tarcísio reedite essa parceria e o marqueteiro procurado não quis comentar. Então estão aí, né, os motores da campanha já se aquecendo, uma certa impaciência desses candidatos aí da extrema-direita que querem que o Bolsonaro deixe livre o espaço para que eles possam ocupá-lo, né? Enquanto o Bolsonaro ainda sonha, ainda almeja em colocar alguém da família para disputar essa vaga pelo extremo da direita no Brasil, aí o Zema aí, ó, esse quer também, quer comer, vai comer casca de banana. Por que tá essa imagem aí, Alex? Zema, beleza. O Zema, o nosso Alex está colocando aqui os candidatos aqui para vocês, né? Zema aí vindo lá de Minas, aí o Tarcisão. Então, todos esses aí almejam que o Bolsonaro livre o espaço para que eles possam ocupá-lo. Bolsonaro não dá mostras de que isso venha acontecer e alguns, como por exemplo o maluco do filho dele, lá o Bananinha, ainda acham que podem ser candidatos à presidência da República, né? Difícil a situação da família Bolsonaro. Olha, o pai está fora do jogo eleitoral porque, por óbvio, vai estar preso, né? O Eduardo se picou do Brasil, está lá nos Estados Unidos, portanto está fora também. Das urnas, portanto, nós vamos ter 2 Bolsonaro a menos. Nada, nada já é alguma coisa, vocês não acham? Nada, nada já é alguma coisa. Bom, vamos seguir aqui com o noticiário, ainda falando sobre a sucessão e sobre a sucessão dentro da extrema-direita, tá aqui, ó, Tarcísio faz novos acenos, reforça a lealdade a Bolsonaro e ignora filhos do ex-presidente. O governador de São Paulo intensificou a aproximação ao Centrão, ao mercado financeiro e também ao agro. Considerado o principal pré-candidato da oposição à presidência, Tarcísio de Freitas estreita vínculos com o mercado financeiro, o agronegócio e os partidos de centro-direita, enquanto vai isolando os filhos de Jair Bolsonaro, seu padrinho político, e reforça a lealdade ao ex-presidente. Em meio a uma série de notícias negativas para o seu campo, que inclui o tarifaço do Donald Trump, a prisão domiciliar do Bolsonaro, o novo indiciamento dele, do filho Eduardo, deputado federal que está nos Estados Unidos, Tarcísio participou de eventos que ampliaram a sua visibilidade como presidenciável, só que não se descolou, por enquanto, do ex-presidente. É óbvio que isso aqui vai dar logo, logo confusão, né? Gente, só para não dizer que não falamos sobre isso, vai começar a CPI do INSS, os dois lados estão aquecendo aqui os motores, o governo em desvantagem porque cochilou, né? Deixou a CPI entregue à oposição e agora a oposição já começa a discutir os requerimentos, né? Começando pelo Carlos Lupe, o ex-ministro do Trabalho. Vai ter que explicar lá os 2 anos em que o governo Lula não fez nada em relação a isso, né? E há uma perspectiva também de outras convocações, tá? De outras convocações. Enquanto isso, os governistas falam em convocar o próprio Bolsonaro, né? Para tentar refrear um pouco o ímpeto da CPI. E uma outra matéria no UOL fala aqui que a oposição prepara quebras de sigilo na CPMI do INSS que começa amanhã, né? Quem seriam? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que começa trabalhos amanhã para apurar o esquema bilionário de desconto no INSS, já havia 826 requerimentos protocolados por diversos parlamentares no sábado. O UOL identificou que os congressistas de oposição apresentaram 80% dessas solicitações. Senadores e deputados contrários ao governo Lula focaram em pedir quebras de sigilo. Um dos alvos é o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Os congressistas querem ouvi-lo e solicitaram também a quebra de sigilo bancário e fiscal dele. Há requerimentos também para ouvir dirigentes e representantes de associações e federações e ex-presidentes do INSS. O senador Isalci Lucas apresentou 328 requerimentos. Em seguida está a senadora Damares Alves, 84, ambos do PL do Distrito Federal. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, protocolou 59 requerimentos. Estamos terminando, só preciso dizer para vocês aqui na outra câmera, aqui, por favor, Alex, que, olha, gente, vamos ter logo, logo, nos dias 19 e 20 de setembro, um evento que é uma oportunidade para que você e a gente troquemos presencialmente, né, contatos e tudo mais. Vá se encontrar com a gente nesse encontro. Olha, o Despertar 2025 é um evento para que a comunidade do ICL e o ICL
entrem em sinergia, né, com uma proximidade proporcionada por um encontro pessoal, tá? Olha, ali naquele lema está escrito assim, você pode ler ali, venha agitar, conspirar, fazer história com toda a comunidade do ICL nos dias 19 e 20 de setembro, no auditório da Vibra, aqui em São Paulo. Eu, se fosse você, já preparava logo a malinha e já providenciaria o ingresso aqui, olha, no despertar2025.com.br. despertar2025.com.br, tá bom? É o endereço onde você compra o seu ingresso. Vem se encontrar com a gente, vai ser uma alegria conhecer você pessoalmente. E eu quero desejar para vocês uma ótima semana. Amanhã, às 7 da manhã, estou aqui, começando o Desperta para a gente saber o que sobrou deste mundo enrolado, né, nas próximas 24 horas. Bom dia para você, obrigado pela sua audiência, até amanhã. Tchau. Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. É o melhor presente de aniversário desse. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Vive esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.